Bom, voltando ao diagrama que foi construído no vídeo anterior, a gente pôde perceber que cada uma das camadas do átomo, camada 1, camada 2, camada 3 e assim por diante, ela é dividida nas suas respectivas subcamadas. As subcamadas têm nomes S, P, D, F e assim por diante, refletindo os valores de L do número quântico secundário usados para a construção delas. E os valores que aparecem aqui, 2, 6, 10, 14 e assim por diante, refletem a quantidade de diferentes funções de onda que podem ser descritas por uma subcamada do tipo 3D. Então, na 3D existem 10 tipos de funções de onda diferentes que podem ser descritas com aqueles números quânticos. Na camada 4, subcamada 4F, nós temos 14 diferentes funções de onda que podem ser descritas por aqueles números quânticos e assim por diante. Por mais que existam 2, 6, 10, 14 possibilidades, nós temos que lembrar que este diagrama aqui, ele foi construído por Schrödinger para o hidrogênio. E o hidrogênio, ele tem apenas um elétron. Então, quer dizer, é irrelevante o número de camadas que existe ou de subcamadas, porque, na verdade, em cada um dos casos, a gente vai precisar apenas de uma subcamada para descrever, porque o hidrogênio só tem um elétron. Pois bem, além disso, a energia de cada uma dessas camadas reflete a equação que é idêntica à equação do modelo de Bohr. A energia é igual a menos MeE a quarta sobre 8 ε0 quadrado H quadrado vezes 1 sobre N ao quadrado. Então essas daqui são constantes físicas bem determinadas, a permissividade do vácuo, constante de Planck, massa do elétron, carga do elétron. E a energia de cada uma dessas diferentes camadas, ela será a mesma, diferindo apenas pelo valor de N. Ou seja, a energia da primeira camada eu vou substituir 1 aqui, a energia de qualquer uma dessas duas, o N delas é 2. Então elas têm que substituir o mesmo valor aqui, ou seja, as duas terão a mesma energia, essas três terão a mesma energia, essas quatro terão a mesma energia e assim por diante. Mesma energia, no termo técnico da área, toda vez que nós falamos que dois sistemas têm a mesma energia, significa que eles são degenerados. Degenerados. Então essa palavra pode aparecer no livro, quando for feita a discussão a respeito dos níveis eletrônicos. Então nós dizemos que no átomo de hidrogênio, os níveis 2s e 2p, eles são degenerados, pois que eles têm a mesma energia causada por eles terem o mesmo número quântico, N. Muitos alunos se recordam desta figura do ensino médio, ou seja, eles recordam ter visto uma coisa parecida com isso. No entanto, eles normalmente dizem que falta alguma coisa. E quando o aluno recorda a informação visual desse diagrama, que é conhecido como diagrama de energia para o hidrogênio, eles recordam de setas. Então, as setas passando nas diagonais desse diagrama aqui. Essas setas particularmente explicam por que o orbital G18, em geral, não é visto no ensino médio. Nem ele, nem nenhum depois da subcamada F. Certo? Por quê? Porque nós temos elétrons na nossa tabela periódica. O último átomo descoberto foi o átomo que corresponde ao orbital preenchido 7p6. Se nós descobrirmos mais um átomo, ou seja, um átomo mais pesado que este aqui, nós inauguraremos a camada 8 da tabela periódica. Isso é outra informação que muitas vezes o aluno traz do ensino médio. São 7 camadas do átomo. Não, são infinitas camadas. Agora, nós só temos elétrons para distribuir por enquanto até a camada 7. E o próximo átomo descoberto vai ser o da camada 8. Se nós descobrirmos mais 3 átomos, cada um deles com um elétron adicional em relação ao outro, 2 deles preencherão essa
subcamada, e aí sim a primeira camada a ser preenchida vai ser a camada G. Ou seja, nós não estamos longe de ter a necessidade de incluir o subnível G nas discussões do ensino médio. Agora, vocês já sabem que, na verdade, não acaba aqui no G, muito pelo contrário, os subníveis eles vão crescendo nesta diagonal aqui. Pois bem, estas setas, normalmente, da maneira como elas estão escritas aqui, elas são as setas junto com o resto do diagrama, é conhecido como diagrama de Linus Pauling. Pode haver algum debate a respeito se foi Linus Pauling que realmente fez esse diagrama, ou propôs ele, ou se simplesmente ele popularizou. O fato é que existem países que no ensino desse diagrama, eles não se referem especificamente ao diagrama de Linus Pauling, mas eles falam como diagrama de distribuição eletrônica, que talvez seja mais preciso. Então, o diagrama de distribuição eletrônica. Certo? E a gente, para distribuir os elétrons dentro de um átomo, nós temos que, de alguma maneira, seguir estas setas aqui. Estas setas são um resultado direto da chamada regra de Madelung, que se refere ao preenchimento ou à ordenação desses níveis energéticos na ordem de N mais L. Então, vejamos. Aqui, na primeira camada, o N vale 1 e o L vale 0. 1 mais 0 é igual a 1. Aqui nós temos 2 mais 0 igual a 2. 2 mais 1 igual a 3. 3 mais 0 igual a 3. Por isso que eles foram preenchidos na mesma sequência. Aí você passa para esta aqui, em que 3 mais 1 vai dar 4. E aqui 3 mais 2 vai dar 5. Mas como esse nível aqui, 4 mais 0, também dá 4, eu tenho que preencher antes esse, depois esse, e só então voltar ao subnível 3D. Isso é muito importante, e é muito importante de ser discutido em termos desta equação aqui. Por quê? Porque a regra de Madelung parece não respeitar essa equação. A gente acabou de falar que os níveis energéticos, dentro de uma mesma camada, eles são degenerados. Ou seja, eu precisaria preencher, na situação ideal da matéria, eu precisaria preencher primeiro o nível 3D, para depois poder preencher o nível 4S, tendo em vista que a energia do nível 4S é superior à energia do nível 3D. Porque ele está um nível além, né? A gente tem que pensar que isso aqui eu escrevi dessa maneira, mas vamos pensar, cada vez mais essas camadas aqui estão mais afastadas do átomo, ou seja, eu preciso de mais energia para manter o átomo dentro daquela circunstância, ou seja, afastando o elétron do seu núcleo positivo. Então, da onde surge o conhecimento de que a regra de Madelung é verdadeira? Ora, surge do fato de que esta equação e o preenchimento destas camadas em ordem dos níveis de energia descritos pela equação, ela é uma equação válida apenas para o hidrogênio. Enquanto que no ensino médio e aqui também na universidade, quando nós formos usar esse diagrama de distribuição eletrônica para descrever a situação eletrônica de átomos quaisquer, em geral nós não estamos falando de hidrogênio, nós estamos falando de qualquer outro átomo. Então, quer dizer, o diagrama proposto para o hidrogênio, ele tem que ser adaptado de alguma maneira, e essa maneira é questionável como se faz isso, mas a questão é que a regra de Madelung é um modo de se usar o diagrama de distribuição eletrônica que só vale para o hidrogênio, que ele seja pelo menos um pouco válido para outros átomos. Então, quando a gente descreve, por exemplo, um metal de transição, nós vamos preencher o subnível 4S antes de preencher o subnível 3D, e é assim que se faz. Experimentalmente se verifica que esta relação é válida e que, então, os átomos polieletrônicos, ou seja, os átomos com mais de um elétron, diferentes do hidrogênio, eles precisam ter as suas distribuições seguindo esse diagrama. Essas perturbações mostradas aqui no diagrama através das setas, ou seja, a mistura dos subníveis 4S, 3D, é como se o subnível 4 entrasse dentro da ordem 3, 3,
4, 3. Isso está relacionado com uma ideia conhecida como correlação eletrônica. A correlação eletrônica diz que dentro de um átomo que não seja o hidrogênio, ou seja, um átomo com mais de um elétron, pode ser o hélio, por exemplo. O hélio, ele tem 2 elétrons. Um dos elétrons estará dentro dessa subcamada 1s e o outro também, porque ela comporta os 2 elétrons. Só que agora, ao mesmo tempo em que o elétron de cima interage com o núcleo e o elétron de baixo interage com o núcleo, eles dois interagem entre si. E essa interação de um elétron com o outro, ela é repulsiva, uma vez que os 2 elétrons são negativos e partículas com sinais iguais de carga, elas tendem a se repelir. A repulsão causada pelos elétrons vai fazer com que, momentaneamente, o gasto energético a mais para preencher o orbital 4s seja compensado por uma menor repulsão eletrônica do que eu colocar elétrons no nível 3D, onde eles estarão, digamos assim, acumulados dentro de uma região, de uma mesma região do espaço. Então aqui haverá mais repulsão eletrônica do que aqui. Isso não significa que esse orbital tem menos energia do que esse. Não. Acontece que esse orbital, o gasto de energia a mais é compensado por muito menos repulsão eletrônica. Então, no saldo, esta situação, preenchida primeiro do que essa, torna um átomo como um todo mais estável. E é por isso que nós seguimos nesta ordem, e é por isso que essa ordem se mantém ao longo de toda a tabela periódica. Então, a gente pode usar esse diagrama seguindo as setas, diagrama da distribuição eletrônica, para descrever a distribuição eletrônica de diferentes átomos, ou de átomos mais pesados que o hidrogênio.